Bom dia a todos, ótima quarta-feira, 30 de julho de 2025. Estarei lendo aqui Isaías 45 para vossas meditações. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita e para bater as nações diante da sua face. E eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos e quebrarei. Aumentei um pouco o volume. E quebrarei todas as portas de bronze e de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, a quem te chamou pelo teu nome. Por amor do meu servo a Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome. Pus sobre o teu nome, ainda não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há outro fora de mim, não há Deus que eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Para que saiba, deste o nascente do sol e deste o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Somente até o versículo 6 para as nossas meditações nessa manhã. Dizer que Deus aqui está falando através do profeta Isaías, que ele que chamou a Ciro, o seu servo, para pregar o evangelho. Porque ele ainda não conhecia, como diz a palavra de Deus. Muitos ainda não conhecem. Muitos estão dentro da igreja e diz que conhece a Deus, mas não conhece. Porque ainda duvida do poder de Deus, duvida das maravilhas de Deus. E Deus diz aqui a ele que ele chamou a Ciro para pregoar o evangelho e que ele é diante de Ciro quebrar todas as portas de bronze, de ferro, tudo, e mostrar que só ele é Deus. E ele que te chamou. Foi Deus que te chamou nessa manhã. Muitas das vezes a gente teme as dificuldades, os problemas, as afrontas do adversário, mas tem que saber que quem nos chamou foi o Senhor nessa manhã. É Ele que vai diante de mim e de você quebrar todas as portas de bronze, quebrar tudo aquilo, e vão saber quem é Deus na minha e na tua vida e a mais. Não há outro fora dele. Não há outro Deus, não há outro que salve, não há outro que liberte, não há outro que transforme, não há outro que mude nada na vida de ninguém. Ele diz que fora dele não há outro Deus. Só que as pessoas, com seus entendimentos fechados e as suas cegueiras espirituais, ela põe na cabeça delas, na mente dela, e o diabo também coloca, que ela acha que ela já tem um Deus dela. Só que eu digo, Deus não habita em tempo imundo, Deus não está no meio de contenda, Deus não está no meio de muitas coisas, não está em cima de pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas que se acham melhor que o outro, bate no peito. Mas eu te digo, quando tu cair numa cama, eu quero ver se se você diz que você tem Deus, qual é o teu Deus que vai te tirar numa cama quando tu cair? O meu Deus eu sei que tira e coloca, mas agora o teu Deus que você inventou e que você falou, porque sabe o que você vai conhecer o teu Deus? Tem um Deus que você não conhece. O teu Deus você não conhece, porque o teu Deus é um Deus morto. O teu Deus é um Deus morto, como diz em Salmo 115, ó. Tem bocas, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. E tem pés e não andam. Esse é o Deus das pessoas aí fora. É um Deus morto, é um Deus que nada faz, como diz o salmista Davi. Agora o meu Deus, ele ouve, ele faz, ele muda, ele transforma. E diz hoje nessa manhã, não é para afrontar ninguém não, mas é a palavra de Deus que diz que não há outro fora dele. Não há outro fora dele.
e não haver nunca outro fora dele. E ele diz mais, ainda não me conheces. Olha o que ele diz ao profeta Isaías, através de Ciro. Olha o que ele diz a Ciro, que Ciro não conhece ele, nem as nações conhecem ele ainda. Iam conhecer, ia saber que ele era o único Deus na face da terra. E as pessoas hoje estão pegando, fazendo as coisas de tudo de Deus. Estão brincando, estão zombando, entendeu? Estão querendo ser melhor que o outro. Estão tocando no que é de Deus. Estão zombando de Deus. E a palavra de Deus disse: quem não zombe de Deus, que a mão de Deus ela pesa. Não zombe, não toque naquilo que é de Deus. Tem muitos tocando, criticando, falando de cristãos, entendeu? Julgando os cristãos, ou ele torto, ou ele falha, é ele Deus. Ouviu? Fique você, presta bem atenção. Não toca no que é de Deus, não. Não toca no que é de Deus, não. A Bíblia mesmo diz em Salmos que nós somos a menina dos olhos dele. Não toque no que é da menina dos olhos de Deus, não. Não toque de maneira nenhuma. Porque o ai de Deus vai vir muito grande sobre a tua vida. Viu? Vai vir um ai de Deus muito grande na tua vida. Chega de zombar de Deus. Tem muita gente zombando de Deus, vendendo as coisas de Deus por dinheiro, por avareza, por cobiça, por tantas coisas. Hoje estão assim, vendendo as coisas. Mas cadê as almas para o reino de Deus? Como que vamos chegar diante de Cristo naquele grande dia com as mãos vazias? O que fizemos com aquilo que Deus nos pôs na nossa mão, na nossa direção? Será que nós temos saído como Ciro saiu diante das nações para pregar o evangelho? E Deus falando para ele não temer, porque muitos ainda não conheciam, que ele ainda não conhecia Deus. Ele ia conhecer, e Deus diz na palavra, não há outro fora de mim. Não há outro que salve, não há outro que liberte, não há outro que transforme. Na Bíblia tinha muitos doutores de lei, de conhecimento humano, mas não conhecia Deus. Via Jesus fazer milagres, mas duvidava do que Jesus fazia. Era apenas fariseus. Fariseus, hipócritas, homens de leis, homens que conheciam leis, mas não conheciam Jesus. Quando via Jesus fazer os milagres, começavam a criticar, pondo lei mais ainda sobre as pessoas. Jesus veio para quebrar a lei. Jesus veio para quebrar o jugo que o diabo deixou na vida das pessoas. É por isso que Jesus diz lá em Mateus, em diante, vinde a mim, quem está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus veio quebrar essa lei que o homem colocou sobre as pessoas, o jugo do homem. O jugo do homem pesa, o de Deus não. Deus não pesa o jugo dele sobre ninguém. Mas ele é justiça também. Ele é justiça, ele é fogo consumidor. Então não toque no que é de Deus. Não zombe com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não pegue as coisas de Deus e faça piada que nem muitos têm feito. Vende das coisas de Deus. A Bíblia diz em Timóteo que se tornariam amantes de si mesmo. Está no livro de Timóteo. Não sou eu que falo, não. É a palavra de Deus que fala. Amantes de si mesmo. Homens avarentos e amantes de si mesmo. É o que mais está tendo hoje. A Bíblia diz também, o meu povo foi destruído porque não tinha conhecimento. E muitos estão achando que tem um conhecimento hoje em dia. Não tem conhecimento nenhum. Porque se tivesse conhecimento não era destruído. E o conhecimento que tu tem, destruindo a vida dos outros, destruindo a tua própria vida. Não há outro que vai fazer mudança na tua vida, a não ser Jesus Cristo. Fique com essa palavra nessa manhã, que não há outro, além de Deus. Não há outro. Não adianta você botar, o diabo vir botar na tua mente, dentro do teu coração, que você já tem uma religião. Te digo uma coisa, religião não salva, para aquela igreja não salva ninguém. Só quem salva é Jesus. Só que a Bíblia também diz no livro de Reis, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vão ter que muita gente se curvar ainda diante desse Deus de Israel e saber quem é Ele. Que eu sou e eu faço.
vão saber quem é Ele. Vão ter muita gente para se curvar diante de Deus, que muitos ainda não se curvaram, como diz o profeta Elias. Ficou muitos ainda que não se curvaram. As nações precisam saber quem é Deus, que fora dele não há outro, e não haver nunca outro Deus. Fique com essa palavra. Isaías 45, o que Deus usa aqui sobre e fala, que não há outro fora dele, e que ainda não conhecem ele. Fique com essa palavra nessa manhã no teu coração. E medite. Deixa de ser uma pessoa arrogante, prepotente, cheia de eu sou, eu faço, eu posso. Ninguém faz nada sem Jesus. Você só está de pé hoje porque Deus permitiu. Eu só estou de pé hoje porque Deus permitiu que eu estivesse de pé. Seja grata a Deus por tudo que Ele fez por você e por mim na vida. Agradeça a Deus por tudo. Seja grato. Deixa de ser uma pessoa arrogante. Deus também trata com gente arrogante. A mão de Deus pesa. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Viu? Tem muitas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. E as pessoas estão sendo levadas por aí. Por tudo que falam, ela está indo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quer ser livre? Queira conhecer a verdade primeiro, para você ser livre. Porque tem muitas pessoas presas sobre o jugo do homem, sobre o jugo do diabo, e sem conhecimento algum das coisas de Deus. Não tem entendimento? E a Bíblia diz em Coríntios que os deuses desse século se esgotou no entendimento do homem. É isso que diz a palavra de Deus em Coríntios. Os deuses é demônios e o diabo, que seguem o entendimento do homem, para que a glória dele não venha resplandecer sobre a tua vida e que você venha chegar até a Cristo. Medite nessa palavra. Não há outro fora de mim, diz o Senhor nessa manhã. Não há outro. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima quarta-feira e um ótimo dia. Fique com Deus.